que faz um grupo de pessoas virar uma verdadeira força de crescimento? A resposta, olha, está num ciclo contínuo. Formar, acompanhar e enviar líderes. Hoje a gente vai mergulhar nesse processo, um ciclo que pode ser a chave de verdade para a multiplicação de qualquer organização. Mas antes de sair construindo, a gente precisa entender o terreno, né? E o cenário atual para muitas organizações, principalmente no contexto de igrejas, mostra uma rachadura bem na base, uma crise de liderança, que pode sim comprometer o futuro de toda a estrutura. Vamos parar e pensar no peso dessa afirmação. Não é pouca coisa. Depois de 15 anos pesquisando, George Barna chegou a uma conclusão sinceramente alarmante. A igreja americana está morrendo porque falta liderança forte. Isso tira o assunto da esfera de um simples problema administrativo e o coloca como uma questão de sobrevivência. Ok, diante de um problema tão sério, a pergunta que fica é: e agora? O que fazer? A resposta não está em criar novos programas, mas em repensar, em redefinir o que realmente significa ser um líder. A solução, então, começa por aqui, redefinindo o nosso objetivo. Vamos focar nesse conceito de liderança espiritual, que tira a nossa atenção de títulos e posições e coloca num processo com um propósito muito, mas muito mais profundo. Essa definição é a base de tudo. Liderança, veja bem, não é sobre ter seguidores, é sobre guiar pessoas numa jornada. É um movimento, sabe? Um movimento intencional em direção à vontade de Deus e usando os métodos dele. E a gente pode quebrar essa definição em 3 partes essenciais. O alvo, ou seja, o foco do trabalho, são sempre as pessoas. O objetivo é se alinhar com a vontade de Deus ou o propósito maior da organização. E o método é seguir os planos dele, ou seja, os princípios que já foram estabelecidos. É uma estrutura que parece simples, mas tem uma profundidade enorme. Certo. Com a definição na mão, a pergunta muda para como fazer isso. O modelo que vamos ver é um processo, não um evento que acontece uma vez só. Pensa em como Jesus treinou os discípulos. Foi um ciclo contínuo. É exatamente esse ciclo prático que a gente vai detalhar agora. E aqui estão os 5 passos, mas é crucial enxergar isso como um ciclo mesmo, algo que não para, e não como uma lista de tarefas para riscar. Cada passo leva naturalmente ao próximo, criando um verdadeiro motor de desenvolvimento de líderes que se autorreplica. O primeiro passo é treinar. E aqui não estamos falando de uma sala de aula, não. É sobre ensinar no dia a dia, sabe? Mostrando como se faz. A verdade é que líderes não aprendem só ouvindo. Eles aprendem principalmente observando e fazendo junto. Logo depois do treino inicial, vem o acompanhamento. Muitos líderes acabam falhando porque são deixados sozinhos muito cedo. Caminhar junto, orientar, estar presente, isso gera aquela segurança que permite que a pessoa cresça e se desenvolva de verdade. Esse passo aqui é vital, e ele exige que a gente mude a nossa perspectiva sobre o que é corrigir. Não se trata de apontar um erro só por criticar. A grande virada de chave é entender a correção como uma forma de investimento. É uma demonstração de que se acredita tanto no potencial daquela pessoa que há um desejo genuíno de ajudá-la a chegar lá. Aí chega o momento de confiar. Isso significa dar espaço, delegar responsabilidades reais, de verdade. É quase um ato de fé que permite que a outra pessoa cresça, mesmo com a consciência de que o processo de crescimento envolve cometer alguns erros pelo caminho, e está tudo bem. E, finalmente, enviar. Este talvez seja o passo mais desafiador, mas, com certeza, é o mais poderoso. Um líder que não envia acaba travando todo o crescimento. Enviar é liberar para liderar. É permitir que o ciclo comece de novo com outra pessoa. É assim que o crescimento exponencial acontece. Bom, a gente já viu o processo, o que fazer. Mas esse ciclo todo só funciona se ele for construído sobre a base certa. E agora o nosso foco muda para o quem se é, o caráter, a essência do líder. Essa é a verdadeira fundação de tudo. Então, o ponto crucial é este aqui: credibilidade. Não adianta nada ensinar a verdade se a vida da pessoa não reflete essa verdade. A liderança que funciona, que é eficaz, nasce quando as palavras e as ações estão em perfeita harmonia, sem hipocrisia. Inspirado naquela orientação de Paulo a Timóteo, um líder precisa ser um exemplo concreto nessas 5 áreas. Não se trata de ser perfeito, claro, mas de ser um modelo visível de uma vida que está sendo transformada, que está em constante progresso. Já cobrimos o processo e o caráter, mas para que tudo isso?
qual é o objetivo final desse ciclo de multiplicação? A resposta muda completamente a nossa perspectiva sobre o que é liderança. Essa ideia aqui resume a essência de tudo. O coração da liderança não é ser servido, mas servir. É usar qualquer posição, qualquer influência para o bem de todos, para levantar os outros. O exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos é a metáfora perfeita. Liderar é, em sua essência, servir. E para fechar, fica uma reflexão. Esse ciclo não é só uma teoria bonita. A verdadeira medida de um líder não é quantos seguidores ele tem, mas quantos líderes ele formam. Então, a questão final é: quem está sendo desenvolvido agora para ser enviado e continuar esse movimento de multiplicação?